Olá, olá, pessoal, muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Na noite de hoje a gente vai falar sobre compliance, a aplicação do compliance, né? Você sabia que compliance não é só para empresas que possuem como cliente o setor público? Pois é, muita gente tem esse mito em mente, né? E acredita que realmente o foco do compliance são as empresas do setor público, quando na verdade não é só isso, tá? O que acontece? Essas empresas, elas têm um nível de exigência maior em relação ao compliance, mas não é só por aí não, tá? Não é só essa a única via de exigência da área de compliance, do segmento de compliance não, tá? E nós vamos começar a nossa live de hoje. Deixa eu primeiro me apresentar, que eu não sei se você está vendo esse vídeo pela primeira vez, assistindo aqui o meu canal hoje TV pela primeira vez. E meu nome é Erika Lamu, eu atuo com compliance desde 2014 e meu objetivo aqui é ajudar você a sair do absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês, atuando com compliance na prática. Por que, Erika, atuando com compliance na prática? Porque infelizmente a gente vê muitas vagas abertas, mas os profissionais não estão qualificados para preencher essas vagas por não ter o conhecimento da prática. E nem sempre a teoria ela se aplica à prática. Tá? Uma coisa que eu gosto de fazer sempre nas minhas lives é fazer um alinhamento inicial, né, com todo mundo, porque eu não sei qual é o nível de conhecimento que você tem da área de compliance. E esse pode ser o seu primeiro contato, né, o primeiro contato que você está tendo com a área de compliance. Então, para a gente fazer um nivelamento super rápido, vamos explicar primeiro o que é compliance. Né? Compliance é um conjunto de técnicas e processos que ajuda as empresas a implantar a cultura da integridade, ou seja, para que a empresa seja não só seja íntegra, mas tenha um ambiente de integridade, né? Onde as coisas acontecem de forma certa, aliada à conformidade legal, ou seja, que a empresa ela siga realmente as leis, decretos, normas, regulamentos que são aplicáveis ao setor de atuação da empresa e também atue na prevenção de riscos, porque é sempre mais barato evitar que esses riscos aconteçam, ou seja, prevenir esses riscos, do que realmente remediar, né? Tomar alguma ação depois que eles se concretizaram, que eles se materializaram. Tá? E aí, quando a gente fala em compliance, às vezes nessa expressão pode ficar ainda um pouco confuso para você. Então, eu resolvi transformar numa expressão matemática. Então, se o compliance fosse escrito numa expressão matemática, que expressão matemática seria essa? Né? Seria justamente compliance é igual a cultura da integridade mais conformidade legal menos riscos. Menos justamente porque a ideia é atuar na prevenção, né? Para que esses riscos não aconteçam. E aí, quando a gente fala de compliance, muita gente pensa o seguinte: não, compliance deve ser uma coisa só para setor público, até porque é baseado numa lei, né? Que é a Lei de Corrupção Federal, e isso é um monte de mito, tá? Vou explicar já já. Além também das leis anticorrupção estaduais e municipais. Só que é o seguinte, compliance não surgiu com a Lei de Corrupção Federal. Tá? A exigência do Programa de Integridade surgiu a partir da Lei de Corrupção Federal, que ela é de 2013, e em 2015 foi criado um decreto que especifica, que detalha como é que tem que ser esse programa de integridade. Tá? Mas o compliance ele existe no Brasil há cerca de uns 15 anos aproximadamente. E foi trazido para cá pelas instituições financeiras. Justamente por conta de escândalos financeiros que aconteceram lá fora, envolvendo, por exemplo, maquiagem contábil, ou seja, você burlar os números, fazer parecer com que tem um resultado quando na verdade tem outro. E aí, com o objetivo justamente de dar mais transparência e dar mais segurança ao cliente, né, do mercado financeiro, eles começaram a adotar as práticas de compliance. Tá? E a lei de corrupção, ela é de 2013, né? Só que houve um movimento a partir dela, por parte dos estados e também de alguns municípios, para que justamente as empresas pudessem, as empresas não, para que essas entidades, né, estado e município, passassem a ter também a sua lei de corrupção. Então, hoje, 22 estados possuem sua própria lei de corrupção estadual.
além de vários municípios possuírem também, tá? E muitas empresas, né, tanto empresas como empresários, como presidentes de empresa, eles acabam recebendo essa informação do compliance de forma distorcida. Por que eles recebem isso de forma distorcida? Porque muitas vezes se cria um mito de que só empresa que possui cliente na área pública, ou seja, empresa que participa da licitação, empresa que participa de algum tipo de concorrência, né? Empresa que fornece para o setor público, para empresas públicas, para órgãos públicos, é que precisam justamente fazer como é que se diz? Ter a área de compliance ou ter um programa de integridade, né? E aí, essa informação que chega para eles acaba chegando de uma forma totalmente distorcida. Por quê? Porque na prática não é uma questão do cliente, não é por conta do cliente ser setor público ou não. Para ficar mais claro, eu vou mostrar para vocês especificamente a lei, tá? Um trecho só específico, só para traduzir o objetivo da lei. Quem estiver assistindo no Insta, eu vou compartilhar a tela agora pelo YouTube, tá? Mas eu vou explicando para vocês da mesma forma. Deixa eu compartilhar aqui rapidamente. Ver aqui qual é a guia. Aqui. A gente vai ver agora o que é que diz a lei de corrupção federal, tá? Até já deixei aqui grifado. A Lei 12.846, de 2013, dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Preste atenção para essa parte que está aqui grifada. Pela prática de atos contra a administração pública. Então, quando fala em atos contra a administração pública, a ideia é justamente o quê? A ideia não é contratos especificamente. Note que a lei não está falando de contratos. Quem contratar com a administração pública, não. Atos contra a administração pública, tá? Deixa eu só voltar aqui que eu saí da cabeça da tela. E aí o que acontece? Quando a gente fala nisso, envolvem outras questões. Ou seja, contatos que se façam entre a empresa e a administração pública. Por meio de quem? Por meio do agente público, que é aquele funcionário público, né? Mas antes de eu detalhar um pouquinho mais isso, eu mostrei para vocês a lei federal. Vamos ver um exemplo de lei estadual, o que é que diz? Eu também já deixei separado aqui para vocês, para mostrar para vocês a lei do estado de Pernambuco, né? A lei de corrupção estadual. Deixa eu compartilhar aqui, que é em outra guia. Vou mostrar até o decreto. É basicamente a mesma coisa, mas por curiosidade, quem não tiver visto já entende como é qual é a diferença do decreto, né? Aqui o decreto 8.420, ele regulamenta a lei 12.846, que foi a que eu acabei de mostrar, que dispõe sobre a responsabilização administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira e dá outras providências. Ou seja, ela só regulamenta, ela só detalha, ela só especifica como se fazer determinadas coisas que estão citadas lá na lei de corrupção, tá? E aí agora vamos ver a lei de corrupção do estado de Pernambuco. Só como exemplo, mas aí aquilo é interessante que você veja no seu estado se já tem lei de corrupção, tá? Vamos ver aqui de Pernambuco. Pronto. Aqui é de Pernambuco, o que é que ela diz? Dispõe a Lei 16.309, de 8 de janeiro de 2018, ou seja, 5 anos após a criação da Lei de Corrupção Federal, foi criada em Pernambuco. Alguns estados criaram logo, acho que no mesmo ano, no ano seguinte. Dispõe sobre a responsabilização administrativa e civil de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública, nacional ou estrangeira, no âmbito do Poder Executivo Estadual, ou seja,
é meio que uma cópia, e entenda, não estou falando no sentido de crítica não, tá? É você pegar aquela lei federal e aplicar ao âmbito do Estado, né? Ao âmbito do Poder Executivo Estadual. Então, da mesma forma, ela trata de quê? Da prática de atos contra a administração pública. Da mesma forma, ela não fala especificamente de contratos, apenas para quem tem contratos com a administração pública. Não, não é esse o caso, tá? Só para concluir, vamos ver agora uma municipal. Já que eu mostrei de Pernambuco, que é onde eu estou, é o meu estado, vamos ver a lei de corrupção municipal da cidade do Recife. A municipal, deixa eu ver só onde é que ela está. Eu acho que ela está aqui. Nessa tela que eu queria mostrar, não, mas acho que ela tem também, ela atende da mesma forma. Então, o que é que tem aqui no artigo 1º? Esse decreto regulamenta a responsabilização objetiva administrativa de pessoas jurídicas pela prática de atos contra a administração pública municipal direta e indireta, já que aqui a gente está falando da lei do município de Recife, tá? Então é aquilo, é interessante que vocês tentem procurar quais são as leis que são aplicáveis. Eita, sem som. Tá sem som no YouTube ainda. Deixa eu só ver aqui. Parece que tá sem som no YouTube. E eu tô falando. Bom, não tive resposta ainda. Sempre tem um delayzinho. Mas, retomando. No Insta tá ok, né, gente? Tá com som no Insta. Não vi ninguém chiando de não ter ouvido nada. Só vi realmente aqui no YouTube. Bom, então eu já mostrei para você agora, né, nas três esferas, federal, estadual e municipal, como é que se dá a lei de corrupção e que ela fala especificamente do relacionamento com a administração pública, não fala especificamente de contratos, né? E justamente por isso vocês precisam entender que quando a gente fala em contratos em administração pública, é todo e qualquer relacionamento que se tenha com a administração pública e não apenas no caso de contratos. Então, por exemplo, se a empresa que você trabalha, você sabe que o dono da empresa, o presidente da empresa, um acionista, tem essa visão equivocada, né, de que é apenas realmente de que o compliance e que o programa de integridade, né, seria apenas para as empresas que possuem contrato com a administração pública, é interessante que você tente conversar com ele de alguma forma para justamente mostrar que não, isso é um mito, né, que foi criado. Que não é só para quem tem contrato, mas se não é só para quem tem contrato, é que é para quem? Olha, quando a gente fala de administração pública, a gente tem que ter em mente a administração como um todo, né? Então, qual é a forma que a gente tem, qual o contato que a gente tem com a administração pública? Ah, mas se não tem contrato, não tem contato com a administração pública. Tem. Toda empresa, na prática, ela acaba tendo algum tipo de relacionamento, algum tipo de contato com os agentes públicos, né? Pode até não ser um relacionamento estreito, próximo, mas tem algum tipo de contato, tem algum tipo de relacionamento. Quer ver um exemplo? Quando a gente precisa tirar uma certidão de funcionamento ou o que quer que seja, uma certidão que seja expedida por um órgão público, com quem que a gente se relaciona? Com o agente público, com o funcionário público, com o servidor, independente da nomenclatura que esse agente público tenha, tá? Estou falando aqui agente público de uma forma mais abrangente, né? E aí, quando a gente fala em agente,
a gente está falando, além de falar de qualquer tipo, né? A gente estava falando das certidões, tem certidão, tem autorização, tem licença, tem alvará, tem uma série de documentos que, por meio do contato com a gente, que a gente precisa entrar em contato com a gente público para fazer essa solicitação. A gente precisa ir lá na empresa, no órgão, na entidade, qualquer que seja o nome, entrar em contato com o agente público para dar entrada num requerimento, para fazer uma solicitação, para formalizar um pedido, né, de algum desses documentos. E com isso a gente necessariamente acaba tendo contato com o agente público. E aí é por isso que toda empresa, como toda ela, para existir, para funcionar, até mesmo no momento de abertura, precisa desse contato com o agente público, é natural que tenha esse contato com a administração pública. Né? Então, quando lá na lei fala justamente pela prática de atos contra a administração pública, quando você entra em contato com o agente público, você pode cometer um ato contra a administração pública, já que esse agente representa a administração pública, representa a entidade onde ele trabalha. Né? Ele está atuando ali como funcionário, como servidor, como um representante daquela empresa, daquela instituição. Né? E aí por isso que a gente diz que mesmo que não tenha a administração pública como cliente, toda empresa precisa, toda empresa tem relacionamento, tem contato com o agente público. E é por isso que a lei de corrupção se aplica a todas as empresas e não apenas aquelas que tem a administração pública como cliente. Né? E foi o que aconteceu, por exemplo, com um aluno meu, o Dantas. O Dantas, ele trabalhava numa empresa e trabalha ainda nessa empresa. E quando ele participou de um rolamento de compliance, ele teve a curiosidade de ler a lei de corrupção do Estado de Pernambuco. Justamente por quê? Porque a empresa que ele trabalha presta serviço ao Estado de Pernambuco. Né? E aí ele verificou que eles precisavam se adequar. Então, só para exemplificar, trazer um pouquinho de vida real, falando especificamente de Pernambuco, tem empresas que a partir de 1º de janeiro de 2022 não vão mais poder participar de licitações em Pernambuco, se elas não tiverem um programa de integridade, né, que seja efetivo. E o mesmo acontece com outros estados. Né? E note o seguinte, a lei pernambucana, essa lei pernambucana, ela foi criada em 2018. Ou seja, ela foi criada 5 anos após a criação da lei de corrupção federal, mesmo tomando ela como base e fazendo um outro ajuste específico para o Estado, né? Como, por exemplo, o Fundo de Combate à Corrupção. Mas há outros estados, como, por exemplo, São Paulo, Paraná e Goiás, que já no ano seguinte, já em 2014, eles criaram sua lei de corrupção estadual. Todos, de um modo geral, só para a gente estar alinhado, né, seguem a lei federal como base. Tá? E depois eles especificam algum detalhe, algum ponto particular, adequando realmente ao Estado. Tá? E aí o que acontece? Tomando esses estados que eu citei, São Paulo, Goiás e Paraná, né, que desde 2014 já possuem, a gente está falando de uma lei que entrou já há 7 anos. Então, mesmo que as leis estaduais, muitas vezes elas fazem o quê? As leis anticorrupção especificamente. Coloca assim, a partir do ano tal, empresas com contrato a partir de 5 milhões, a partir do ano tal, aí bota o ano seguinte, a partir de 10 milhões, e assim por diante. Né? Às vezes elas fazem essa espécie de escalonamento, como se fosse para justamente dar mais tempo para que empresas maiores, que vão demandar um tempo maior de implantação, elas consigam se adequar. Perceba que o período de 7 anos foi mais do que suficiente, ou seja, já está vigorando lá há muito tempo. Né? E aí, às vezes, você mesmo sendo uma empresa de outro estado, para você contratar com o poder público daquele estado, você vai precisar ter um programa de integridade efetivo. Como assim, Érica, um programa? Por que você fala em efetivo? Porque, minha gente, além de existir critérios específicos, de haver critérios específicos que determinam se um programa é efetivo ou não, tem também aquilo de ser de verdade. Né? Então, por exemplo, não adianta você ter um canal de denúncias. Pronto, vamos por parte.
Não adianta você ter um canal de denúncias e ele não ser terceirizado. É interessante que esse canal ele seja terceirizado. Para quê? Para dar mais tranquilidade e gerar uma maior confiança por parte do denunciante em relação à garantia do sigilo e do anonimato. Coisa que, quando é um canal interno, as pessoas ficam com medo. Por quê? Porque tem medo até que reconheça sua voz. Já pensou você ligando lá para o canal de denúncias aí? Não, que eu queria fazer uma denúncia. Fulano, oi, menino, tudo bom? Diz aí. A pessoa já morre, já não vai fazer mais a denúncia desse ponto em diante, né? Então é por isso que é interessante que ele seja terceirizado. Recomenda-se que ele seja terceirizado. Né? Um outro ponto. Adianta ter um canal de denúncias, mesmo que ele seja terceirizado, e esse canal ele não tenha investigação das denúncias, que as denúncias não sejam investigadas? Não, não adianta. Precisa ser investigada a denúncia, precisa ser um canal efetivo, precisa ser uma coisa levada a sério. Né? Não adianta ser uma coisa da boca para fora, ser uma coisa para inglês ver. Tá? E quando a gente fala em efetivo, é sempre nesse sentido. E para esse exemplo que eu dei, eu falei de contratar com o setor público, mas é aquilo, vocês têm que lembrar que antes mesmo do contrato, de se falar em contrato com o setor público, tem que se pensar no próprio contato com o agente público. Né? E por quê? Porque pode existir, minha gente, corrupção ativa e corrupção passiva. Lembrando que corrupção ativa é aquela em que a empresa oferece a propina, né? E a corrupção passiva é aquela quando o agente público ele pede a propina. E aí é independente de ser fornecido ou não, de ser aceito ou não, tá? Se a empresa que está cometendo corrupção ativa, ela oferece a propina, mesmo que o agente recuse e assim ela não dê, ela já cometeu um ato de corrupção ativa, porque ela tentou corromper, tá? O mesmo se aplica à corrupção passiva. Se o agente público ele pede a propina, ou seja, ele pede uma vantagem devida para favorecer a empresa em alguma questão, mesmo que a empresa diga não, não vou lhe oferecer, ele cometeu corrupção passiva, independente da empresa que ele procurou aceitar esse pedido dele de propina ou não, tá? Então, a partir do momento que o agente público está passível a esse tipo de corrupção ativa ou passiva, né, tem que ter, a empresa que você trabalha tem que ter esse cuidado de realmente resguardar a empresa, evitando esses atos de corrupção. Porque eles estão passíveis de acontecer e eu acho interessante que é o seguinte, quando a gente vai olhar no detalhe dessa lei, ela sempre fala como se a administração pública fosse vítima, né? Mas ela tem plena consciência que o agente público ele também pode pedir propina, ou seja, ele pode ser o ponto de partida, né, daquela corrupção, daquele ato lesivo de corrupção passiva. Tanto é que tem leis específicas tratando sobre isso, né, em relação a medidas disciplinares aplicáveis, e sim, crimes cometidos por parte da administração pública, né, que a corrupção ativa e a corrupção passiva são consideradas como crimes contra a administração pública. E se você quiser saber mais detalhes, tem uma lei específica que fala sobre essa questão. Tá? E aí eu trouxe esse exemplo, né, do meu aluno, e aí tem gente que diz assim, Érica, mas eu não conheço o dono da empresa, então se eu não conheço o dono da empresa, como é que eu vou falar com ele? Como é que eu vou sinalizar para ele, entrar em contato com ele e para sinalizar qualquer coisa, né? Eu sou pequenininho, eu não tenho essa aproximação, não tenho essa proximidade, não tenho liberdade para fazer esse tipo de alerta. Aí o que acontece? As pessoas que pensam assim vão, cruzam os braços e ficam esperando a casa cair. Ou então depois vão dizer, então, eu sabia que tinha essa lei, né? Só que eu achei melhor não falar porque, sei lá, eu não tinha acesso a vocês. Achei melhor ficar calado, né? Porque ninguém perguntou nada. Vocês acham que é esse tipo de postura que vai ajudar o profissional a realmente ter um avanço, ter um progresso na carreira dentro da empresa? É claro que não. Né? Não é esse tipo de postura omissa que você vai estar sendo omisso a partir do momento que você tem acesso à informação
que pode ajudar uma empresa, ajudar a empresa que você trabalha, ou mesmo evitar que ela se prejudique, e você ficar com essa informação para si, não vai adiantar de nada. Você tem que levar essa informação adiante. E adianta falar para qualquer pessoa da empresa? Não. Você tem que falar para alguém que tenha poder de decisão. Às vezes até você pode até não ter contato diretamente com o dono da empresa, mas você pode conseguir falar com o diretor, conseguir falar com o gerente. O importante é que você fale, né? Porque essa sua iniciativa de fazer o alerta para a empresa, se orquestrada de uma forma adequada, pode te ajudar a receber daqui a pouco uma promoção de cargo de salário. Não só pelo falar, pelo alerta, né? Mas se esse seu alerta vier acompanhado, por exemplo, de um projeto ou de todas as informações que você precisar utilizar, para que então a própria empresa diga assim, caramba, que interessante, então faça o seguinte, monte um projeto para a gente de criação da área de compliance, ou ainda, monte para a gente um projeto de criação do programa de integridade, e aí você apresentando o projeto, ele sendo aprovado, a área sendo criada, lógico que nesse tipo de projeto você vai colocar você, sugerir que você seja responsável pela área, né? Aí sim, depois de passar por essas etapas, você pode ter como uma consequência natural uma progressão de carreira, uma promoção de cargo, uma promoção de salário, justamente porque você vai ter ajudado a empresa a ficar adequada à lei, a não perder contratos, né? A conseguir novos contratos no sentido de, por exemplo, se chegar a licitação, tiver a sua empresa e outra, sua empresa tem programa de integridade e a outra não tem, já vai seguir de critério de desempate na licitação. A outra pode não ser nem habilitada, né? Ou seja, nem conseguir preencher os requisitos mínimos para participar dessa licitação, né? E com essa responsabilidade que você vai ter assumido, porque como eu disse, não é só a questão do alerta em si, né? Mas o projeto que você criou, a responsabilidade que você assumiu e o trabalho que você vai estar desenvolvendo ali na empresa em relação à criação da área de compliance e implantação do programa de integridade, que funciona meio que em paralelo, tá? Aí sim você pode ter essa melhoria de cargo de salário que eu comentei, né? Interessante ter em mente uma coisa. Eu citei agora que pode ser pode, por exemplo, a sua empresa, a empresa que você trabalha, ela pode se favorecer de situações onde seja necessário um desempate. Então, ter um programa de integridade pode ser um elemento que vai ajudar no desempate técnico, tá? Mesmo quando a gente fala em empresas privadas. Para o seguinte, a área de suprimentos está tentando contratar uma empresa que é a empresa com o mesmo escopo da sua, e aí tem a sua empresa e tem outra empresa. E aí deu lá empate técnico. O preço está parecido, a qualidade está parecida, o prazo de entrega está parecido. O fato de ter um programa de integridade pode ajudar a sua empresa para que esse desempate favoreça a sua empresa. Pode ajudar nesse desempate técnico, tá? Então, é interessante que você leve essa questão para cima, que você leve essa questão adiante, para quem tem poder de decisão. Né? É aquilo, você tem que tentar mapear quem vai ser a pessoa que você vai falar, como você vai falar, e aquilo, você tem que estar preparado caso a empresa diga assim, ok, aceito, gostei da sua ideia, aceitei a sua sugestão. Né? E agora, você tem que saber o que fazer se você for questionado. Se rolar esse e agora, você não tem que ficar que. Então, eu vou preparar. Já vai com o projeto pronto. Né? Ou então, já se organiza e diz, olha, me dê uma semana que eu consiga elaborar o projeto, para você também não perder tempo fazendo projeto que você não sabe se a empresa vai aceitar. Né? Porque é aquilo. Um dos pilares do programa de integridade, e o primeiro pilar, é o apoio da alta administração. Justamente por quê? Porque a alta administração ela tem que ter interesse em apoiar você. Ela tem que querer implantar a área de compliance, tem que querer implantar o programa de integridade. Por isso que eu digo que às vezes pode não valer a pena você criar um projeto sem saber se a empresa quer. Eles têm que querer, porque se eles não quiserem, vai ser para inglês ver. Ou seja, vai ser da boca para fora, vai ser conversa fiada, conversa mole, né? E não adianta de nada. Então, você já se programa, antes de falar com eles, com a administração, ou com o gerente que pode levar até o diretor, diretamente com o diretor,
já se organiza e tenta, faz um esboço do projeto para você, diz assim, olha, para fazer esse projeto, eu vou precisar de X tempo. E aí você já vai ter essa resposta na ponta da língua, caso a alta administração ou a direção da empresa, ao ouvir a sua sugestão, diga assim, interessante, gostei, monte um projeto sobre isso. Quanto tempo você precisa? Você já vai saber a resposta. Sabe? Você já vai poder dizer, olha, eu preciso de uma semana, eu preciso de 2 semanas para montar esse projeto. E aí varia de pessoa para pessoa. Né? Mas é interessante que você não fique, não dê a entender que você está sendo pego de calça curta, né? Que não sabe que tem que fazer um projeto, que não sabe quanto tempo vai precisar. Enfim, você tem que ser assertivo, você tem que ser seguro, você tem que saber do que você está falando. Você tem que conseguir dar continuidade àquela conversa, porque é aquilo, você que cavou aquela conversa, né? Você que cavou aquela oportunidade. Porque é aquilo, a maioria da gente, semana passada, acho que foi semana passada, eu fiz uma live, eu acho que foi o futuro do compliance, onde eu mostrei que tem, naquele dia específico, tinha 3.808 vagas em aberto na área de compliance, né? Com salários bem interessantes e dos mais variados cargos. Érica, mas se eu migrar para o compliance, eu entraria como júnior. Eu fiz um filtro lá específico e como júnior e pleno, né, nível de assistente, analista, tinham 2.700 vagas. Ou seja, a gente tinha cerca de 800 vagas para níveis de sênior e de gestão. Então, tem vaga para todo gosto. Agora, você precisa ir atrás, você precisa saber pesquisar e precisa justamente, quando você criar a oportunidade, você tem que estar pronto. E aí, esse exemplo que eu dei foi o exemplo justamente de criação de uma oportunidade. Porque a maioria das vagas não estão nessas 3.800, não. Estão nas empresas que sequer têm ideia do que é o compliance. Ou que acreditam no mito de que compliance é só para a empresa que contrata com o setor público. Só que eu já expliquei aqui, já mostrei aqui, que não é esse o caso. Né? Mas é aquilo, não adianta você criar a oportunidade pela metade. Não adianta só você dar essa notícia para a gestão, para a direção da empresa, para a alta administração. Você tem que estar com o discurso preparado de dar essa informação, de repassar essa informação para a alta administração, né? E conseguir dar continuidade à conversa. Se ela for questionada, poxa, como é que a gente pode fazer isso? A gente pode fazer criando a área de compliance, a gente pode implantar um programa de integridade. Você sabe fazer? Sei, posso fazer um projeto, né? E apresentar para vocês de como seria a criação dessa área, e assim você deslancha, né? Você não pode ficar, enfim, dar meio passo, você tem que dar o passo inteiro. Então, se é de sugerir, sugere e já vai afiado para o que fazer nos próximos passos, porque lembre-se que pode ser o primeiro contato da alta direção com o compliance. Então, eles vão ficar meio que esperando que você diga o que é para ser feito, como se você fosse o consultor interno. E você tem que saber, e você tem que aproveitar essa oportunidade que você mesmo criou. Né? Então, eu estou dizendo isso porque às vezes a gente vai na empolgação de falar e tipo, não se planeja direito e pensa só no falar, né? Em dar boa notícia, em esclarecer e comunicar, mas não pensa na execução. Então, não adianta só você explicar o que precisa, explicar que não é só para quem tem cliente no setor público, explicar que é para todo tipo de empresa, mas você precisa saber demonstrar e dar continuidade dessa conversa, falando do projeto, falando da implantação, falando da necessidade realmente da empresa em tirar aquela área do papel, tá? E aí, de que forma, né, você pode, poxa, entendi como é que eu posso começar, né, dentro desse contexto que você falou. Bom, primeiro eu te aconselho, eu recomendo que você baixe as legislações relacionadas ao programa de integridade. Então, você vai baixar de cara a lei anticorrupção federal, o decreto, né, a lei federal, o decreto que regulamenta a lei, e depois você vai ver se tem uma legislação estadual, tá? Eu até separei aqui a lista dos estados, deixa eu compartilhar aqui com vocês bem rapidinho, a lista dos estados que possuem hoje
a lei de corrupção, tá? Deixa eu só... Não sei se já está aparecendo para vocês. Bom, em tese sim, mas é coisa simples. É só realmente mostrar que a grande maioria dos estados já baixou. O estado do Amazonas, Bahia, Ceará, Distrito Federal, Espírito Santo. E aí alguns tanto com lei como com decreto. Né? Espírito Santo, Goiás, Maranhão, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pará, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, pelo que acompanhei, Rondônia foi o último, tá? Santa Catarina, São Paulo e Tocantins. Ou seja, 22 estados possuem lei anticorrupção estadual. Então, se o seu estado for um desses, baixa e estuda. Ou ainda, se o estado onde sua empresa, no qual sua empresa quer participar de alguma licitação, baixa também. Porque cada uma tem uma particularidade. Então, de repente, o estado que você atua, onde tem a sua empresa, ele pode querer contratar com outros estados, com mais outros 5 estados, baixa a legislação desses outros 5 estados, tá? Só para deixar assim mais claro, quais são os estados que não têm lei de corrupção estadual. São 5. Não possuem lei de corrupção estadual: Acre, Amapá, Piauí, Sergipe e Roraima, tá? Esses não possuem lei anticorrupção estadual. Deixa eu só parar aqui o compartilhamento. Fiz o levantamento também da cidade, mas aí a gente não se esticar muito também aqui na live, tá? Então é isso, para você dar esse start, né, o que você pode fazer? Você baixa a lei estadual do estado onde está a empresa, a sede da empresa que você atua, né? Verifica se a empresa tem clientes em outros estados. Se tiver, baixa também, verifica se esse estado tem a lei de corrupção estadual. Se tiver, baixa também. E aí você vai estudar cada uma. Claro, a municipal também, né? Se tiver municipal, da mesma forma, tá? Depois que você baixar e estudar cada uma, né? Você tem que ver o quê? Você tem que ver se a empresa atende os requisitos dessas leis. Não é só estudar por estudar. Né? Você vai fazer uma tabelinha em Excel. Se tiver dificuldade em Excel, tem meu amigo aqui, Marcelo, do Estudo Excel, você acha ele no Insta. Marcelo é ótimo. E aí você faz uma tabelinha para justamente verificar quais requisitos tem em cada lei e quais são atendidos e quais não são, tá? E aí você vai, se não atender, você precisa colocar também o que falta para ser atendido, né? E com base nessas informações você vai começar a montar, vai ser o ponto de partida para que você consiga montar o projeto de adequação da empresa. Né? Se você vai ver quais requisitos ela atende, quais ela não atende, e aí uma outra coisa fundamental para você ver é o quê? Qual é o órgão mais sensível do corpo humano? O bolso. Do empresário é mais sensível ainda, né? Principalmente depois de tantas intempéries que a gente tem tido ao longo dos últimos anos, em especial com a pandemia. Né? Então, vocês vão verificar, com base nessas leis, quais são os impactos financeiros que a empresa pode ter. Ou seja, o impacto de, por exemplo, não conseguir renovar um contrato, ou de não conseguir se habilitar para participar de uma licitação. Por quê? Porque não tem um programa de integridade. Né? E aí você vai fazer o seguinte, você vai levantar internamente, né, na empresa quais são as áreas que possuem contato com o agente público. Porque lembra, não é só uma questão de quem tem contrato com o agente público, né? Mas também quem tem contato. Tá? Não é só uma questão de contrato, é uma questão de contato, ou seja, de realmente ter algum tipo de relacionamento com a gente público. Como toda empresa precisa de alvará, de certidão, de licença, de autorização de funcionamento e outras questões, outros documentos, toda empresa possui contato com a gente público.
Possuindo contato, você precisa mapear internamente quais são essas áreas que possuem contato com os agentes públicos. Por quê? Porque essas áreas estão expostas ao risco de corrupção, né? Corrupção ativa e passiva. Que exemplos de áreas a gente tem? Por exemplo, o próprio departamento do pessoal, né, que tem contato com o Ministério do Trabalho, com o INSS, com a Receita Federal. Tem também as áreas contábil e fiscal, que da mesma forma tem contato com a Receita Federal, com a Secretaria da Fazenda. Tem também a área de saúde, SMS, de saúde, meio ambiente e segurança, que tem contato com o Ministério do Trabalho. A coisa mais fácil de você ver a empresa ser interditada por conta de auditoria do trabalho, né, de fiscal do trabalho, porque a empresa não apresenta condições adequadas de trabalho. Né? Então, são alguns exemplos, para não ficar aqui uma lista exaustiva, exemplos de áreas que possuem contato com a agente público. Então, para facilitar, toda e qualquer área que você entenda ser passivo de auditoria por algum órgão público, pode receber alguma fiscalização de um órgão público, é uma área que pode ter contato com o agente público, que seja justamente o auditor, né, nesse exemplo específico que eu estou dando. E aí, o que você vai fazer? Você vai levantar essas informações e no seu projeto você vai contemplar todas as possibilidades de contato, né, com o agente público, listando quais são os documentos que demandam interação com o agente público para que sejam obtidos. Então, para obter os documentos X, Y, Z, precisa de interação com o agente público. Dessa área, da área A, B, C, D e assim por diante. Tá? Assim você vai estar fazendo uma espécie de mapa interno da empresa em relação aos pontos de contato. Né? E assim você vai estar começando a fazer também uma análise de risco. Por quê? Porque você vai estar analisando os riscos de compliance, os riscos justamente de corrupção proveniente da possibilidade de contato dessas áreas que a gente está citando aqui com um agente público. Tá? E que mais? Você vai, depois de fazer esse levantamento, né, você vai fazer um projeto para você vai apresentar, né, a depender da conversa que você teve, você já deixa isso meio que engatilhado, meio que combinado, que em X dias você vai apresentar um projeto de criação da área de compliance. E você pode pensar o seguinte, né, chegando nesse ponto, você acompanhou tudo e fez o levantamento, estudou a legislação, elencou os requisitos, fez a tabelinha, fez o comparativo, levantou impactos financeiros de contratos não renovados, levantou impactos de contratos que, por exemplo, a empresa pode ter acabado de ter contratado, mas que ela não conseguiria se a partir do ano X ou Y ela não tiver o programa de integridade. E aí você pode ter feito tudo até aqui, mas chegou aqui você diz, eita, peraí, mas eu não sei como criar um projeto, como elaborar um projeto para a criação da área de compliance. Então, como é que eu faço? Né? Como é que eu procedo desse ponto diante? Como é que eu vou conseguir continuar a caminhar daqui para frente? Se você chegou até aqui e não sabe como criar um projeto de criação, né? Como implantar a área de compliance, como criar um projeto nesse sentido, eu tenho uma ótima notícia para você. Tá? Dias 4, 5 e 6 de maio, às 20 horas, eu vou fazer um evento que vai ser 100% online e 100% gratuito, que é o Maratona Compliance na Prática, onde eu vou justamente ensinar os participantes, aqueles que se inscreverem para participar, né, comigo dessa maratona, como criar a área de compliance partindo do zero. Então, várias informações, eu estou sempre passando para você informações técnicas, informações práticas da área de compliance, mas até aqui eu não ensinei, não mostrei a vocês como criar a área de compliance partindo do zero. Então, se você não sabe como fazer isso e quer aprender, vai lá no link da minha bio no Instagram. E, para quem não sabe o que é link da bio, gente, quando você entra no... É bom explicar porque tem gente que está entrando no Instagram agora. Quando você entra no perfil de alguém, logo abaixo você tem como se fosse uma biografia, né? Um resumo de quem é aquela pessoa ali no Instagram. E lá eu deixo um link, onde você, clicando nesse link, você vai conseguir acessar a página para se inscrever no Maratona Compliance na Prática. Tá? Então vai lá, aproveita,
totalmente gratuito. Vão ser 3 dias, 3 aulas especiais às 20 horas nos dias 4, 5 e 6 de maio. Não perca, porque é uma aula que eu não vou estar deixando gravada aqui, é realmente para quem eu percebo que tem interesse em aprender mais e se dedicar mais ao compliance. Por isso, justamente, que vai ser um evento fechado, um evento que eu vou estar realizando realmente só com aqueles que tiverem inscritos, tá? E é aquilo que eu digo sempre. Esse evento você pode se inscrever já, tá? Mas ele só vai acontecer daqui a 15 dias, mais ou menos, né? Que é nesses dias 4, 5 e 6. Enquanto isso, o que é que você pode fazer? Vai abalando seu machado. Nesse mesmo link de inscrição, você consegue ter acesso ao minicurso gratuito sobre os 10 pilares do programa de integridade, que são pilares que você precisa seguir, não necessariamente todos, mas é importante você entender cada um para conseguir perceber o elo de ligação entre eles e como você pode implantar o programa de integridade na empresa que você trabalha. Então, um minicurso gratuito, você se inscreve, vai receber e-books sobre cada um dos 10 pilares, são 10 e-books e 10 vídeos falando sobre cada um desses pilares, tá? Então aproveita, conhecimento gratuito, conteúdo de qualidade e conteúdo que é focado na prática, justamente por quê? Porque muitas vezes eu vejo muito conteúdo técnico, acadêmico, mas que quando chega na hora do pega pra capar, na hora do vamos ver, a pessoa não sabe como tirar aquilo do papel, né? Não sabe como levar aquela situação pro dia a dia, pro mundo real. Então, por isso que o meu foco aqui é realmente ajudar você a sair do absoluto zero de conhecimento na área de compliance até ganhos de R$ 7.700 por mês atuando com compliance na prática. E é por isso que os nossos conteúdos são sempre muito voltados para a prática, tá? Para que você realmente não tenha dificuldade de atuar com compliance e conseguir uma dessas 3.800 vagas que tem aberto e dessas outras milhares de vagas que você pode ajudar a abrir, escolhendo a empresa onde você quer trabalhar, tá? Então, é isso, gente. Obrigada por ter assistido até aqui. E se você entrou agora no finzinho, eu vi que algumas pessoas entraram agora no final, a live de hoje foi explicando justamente que compliance não é só para empresas que possuem o setor público como clientes, tá? Mas para toda empresa, porque toda empresa possui contato com o agente público. Então, se ela precisa de certidão, de autorização de funcionamento, de licença de alvará, ela tem contato com o agente público e toda empresa precisa disso, né, gente? Então, por isso que você precisa entender um pouco mais sobre o compliance, sobre a lei de corrupção federal, estadual, municipal, para poder realmente estar trazendo essa oportunidade para a sua empresa, para a empresa que você trabalha, tá? E só para fechar, mais uma novidade. Essa semana eu resolvi fazer lives todos os dias. Então amanhã eu vou fazer mais uma live com muito conteúdo prático para você, trazendo muito sobre o compliance na prática, né? Para que você consiga dar o seu primeiro ou o seu próximo passo dentro da área de compliance, tá bom? Obrigada por ter assistido até aqui. Um beijão e até amanhã.